Hoje eu gostaria de falar com você a respeito dos sintomas da obsessão espiritual. Na verdade, são vários sintomas, mas eu gostaria de destacar um sintoma que eu considero um dos mais importantes nessa questão de identificar obsessão espiritual, que seria então a depressão. Quando uma pessoa está depressiva, ela não enxerga solução para as coisas, ela não tem ânimo, ela não tem energia para resolver ah, as suas questões, tudo vira um problema e a pessoa começa a achar que não tem saída, tenta de um jeito, tenta do outro, até o ponto que a pessoa acaba não tentando mais nada, fica realmente deitada numa cama, como eu já atendi várias pessoas assim, ou tomando muitos remédios. E eu não estou dizendo que tomar remédio é ruim, né? Se você tem algum problema, você deve procurar com certeza o auxílio médico. Mas quando a medicina não te ajuda, de jeito nenhum, tem clientes aqui que estavam tomando remédio há muito tempo e a coisa não melhorava. Não melhorava de jeito nenhum, assim, às vezes passava 2, 3 meses, 6 meses, e o médico então trocava remédio, depois trocava remédio de novo, às vezes acrescentava mais um, somava mais um, né? A pessoa às vezes está tomando 4, 5 tipos de remédio para controlar a sua depressão e não consegue, né? Os remédios realmente eles não fazem efeito, eles não surtem o efeito. E de repente a pessoa vem, entra aqui, começa a falar e tal, contar os seus problemas, a sua depressão, né? Os que conseguem chegar até aqui. E eu logo identifico um processo obsessivo. É óbvio que eu utilizo também os oráculos, né? Eu jogo o tarô e ali a gente consegue perceber, né, com mais clareza o que está acontecendo. E nesse caso, então, quando como eu estava falando, as pessoas vêm tomando muitos remédios e tal, e a gente dá orientação, a gente identifica esse problema de obsessão espiritual que está envolvendo aquela pessoa, porque problemas você ter na vida é comum, né? Todos nós temos problemas, mas isso faz parte da vida de uma vida adulta. E nós vamos, com o passar do tempo, conseguindo resolver muitos desses problemas. E tudo bem, porque assim vai fazendo parte da vida. Agora, quando a coisa te pega em um ponto que você sente que você começa a dizer nada dá certo para mim, eu tento para cá, não consigo, eu tento para lá, não consigo, eu já tentei me relacionar amorosamente, sentimentalmente, não dá certo, eu já tentei minha profissão aqui, etc, também não deu certo, as coisas não estão dando certo para mim de jeito nenhum, eu não sei mais o que fazer. Então, nesse caso, a gente identifica, né, com o auxílio do tarô, e eu geralmente aqui dou algumas indicações, né, de alguns procedimentos espirituais que a gente pode inserir, né, que a gente pode utilizar essas ferramentas espirituais para que a gente consiga ter uma reversão desse processo de depressão, que é o processo causado por espíritos. Então é uma depressão que tem um fundo espiritual. E você tratando essa doença espiritual, a pessoa começa a melhorar. Muitas pessoas, que até já tem muitos depoimentos aqui no meu canal, a pessoa estava num processo depressivo muito profundo e de repente o médico só acrescentando mais remédio, esse tipo de coisa, e de repente a gente entra com um procedimento espiritual em questão às vezes de um mês, menos até, certo? Eu não quero ser sensacionalista, mas é um fato, às vezes menos de um mês a pessoa já começa a ter melhoras significativas, né? Eu já peguei clientes que tinham problemas com depressão grave mesmo e tal, a pessoa, algumas clientes assim, tá, mas eu me lembro de uma em específico que viajava da cidade dela para um centro maior, né, para uma capital grande como São Paulo, e essa pessoa não morava lá em São Paulo, no caso, mas ela fazia viagens lá, parece que de 3 em 3 meses, uma coisa assim, ou de 6 em 6 meses, eu não sei ao certo qual era esse tempo,
mas ela disse para mim que gastava assim o valor de um carro popular, né, para fazer esse tipo de tratamento. Era um tratamento em uma clínica especializada em depressão, onde colocava uma pessoa dentro de uma máquina e tal, e ficava recebendo onda. É uma coisa assim que eu me lembro que ela falou. Não sei o que é ao certo, tá? E esse tratamento era tratamento de ponta para depressão, etc e tal. E realmente tu ia falar com a pessoa, ela me mandava foto, ela tomando uísque, tomava meio litro de uísque todas as noites para poder lidar com a depressão e dormir vários remédios. E de repente a gente entra com um procedimento espiritual e a pessoa começa a melhorar, começa a melhorar, começa a melhorar. E por que isso acontece? Porque os espíritos, né, eles sabem quais são as tuas fraquezas. E eles vão bater exatamente naquilo que você sente dor, né? Onde eles sabem onde te acertar. E eles vão minando, porque aquela sua fraqueza, né, gera uma frequência espiritual, digamos assim, uma brecha na sua aura. E eles percebem isso, eles conseguem, entre aspas, aí, enxergar isso aí, perceber essas brechas, e eles entram por essas brechas e começam a aumentar aquela ferida, certo? E isso vai causando muita dor em você e é o que alimenta esses espíritos, né? Assim como você, quando está com fome, você vai pedir uma comida, vai comer alguma coisa, você está com sede, você toma água, os espíritos obsessores, eles têm um alimento completamente diferente. Eles não vão se alimentar de comida material, nem vão tomar água diretamente, né? Então, dependendo da natureza desses espíritos, né, que eu não vou nem falar, porque senão vai ser um outro vídeo muito grande, porque um processo obsessivo pode ter várias raízes, várias fontes, né? Ele pode ser um processo kármico, por coisas que você já fez no passado e cobranças espirituais, etc e tal, tanto quanto por inveja naquele seu grupo de amizades que todo mundo se diverte, está sempre tranquilo, mas por baixo está sempre aquele clima de inveja, de pô, ele não merecia isso, ela não merece isso e tal, como é que ela foi conseguir, como é que eu não consigo, olha o relacionamento dela, né? Entendeu? Então isso aí tudo vai gerando uma frequência direcionada para uma determinada pessoa e vai atraindo esses espíritos. Além do que, tem muita gente também que faz trabalho espiritual. Enquanto você está na tua casa assistindo um vídeo como esse, enquanto você está na sua casa assistindo uma série que seja da Netflix ou jantando, alguma coisa que você fez para você e tal, tem pessoas que saem durante a noite para fazer mal para você, né? Você não acredita nisso? Então é bom você começar a acreditar, porque as pessoas não são tão boazinhas como elas aparentam ser. É óbvio que tem muita gente bacana e legal, essas pessoas você deve valorizar na tua vida, mas tem muita gente que realmente quer o teu mal, quer te destruir, tem inveja de você, tem raiva de você, quer te perseguir até não poder mais, entendeu? E essas pessoas, pior ainda se a pessoa tem dinheiro, né? Então, se a pessoa tem dinheiro, essa pessoa que quer te prejudicar e ela conhece as ferramentas espirituais, ela não vai parar, certo? Ela não vai parar até que ela vá conseguir o que ela quer, até que ela tenha conseguido o que ela deseja. Porque para ela não custa nada, é só ela encomendar um trabalho, depois encomenda outro e vai minando, vai fechando um caminho, fecha a vida sentimental, a pessoa começa a não dar certo com mais ninguém, etc e tal, e por aí vai. Então as fontes, o motivo pelo qual esses espíritos, né, vão se alojando aí na mente, na vida da pessoa, são vários, e isso até um certo ponto não é importante, né? Que a gente tem que identificar primeiro é a questão da depressão e a relação que isso tem com o processo obsessivo. E então a gente entra com remédio espiritual.
E através de certas indicações, de certos procedimentos, certas práticas espirituais, muitas pessoas acabam tendo uma recuperação muito rápida. E como eu estava falando, já tive esses clientes aí, pessoas que me procuraram, que tinham vários problemas, gastavam muita grana e de repente já em pouco tempo conseguiu um resultado, coisa que os médicos não conseguiram aí em 10 anos de tratamento, tá? Que eu me lembro de uma pessoa que 10 anos, essa outra moça que eu falei do uísque, eu não sei se ela estava há 10 anos, tá? Mas uma mais recente agora estava há 10 anos e aconteceu exatamente isso. Só havia acréscimo de remédios e troca de remédio e tal, troca por um, troca por outro, vê se esse se adapta melhor, então vamos tentar mais um aqui, um coadjuvante, às vezes 3, 4, onde um age, o outro não age, e aí por aí vai, entendeu? E resultado que é bom, nada, né? O máximo que a pessoa consegue é ficar mais assim, paradona, né? Mas aquela dor lá no fundo, aquela dor que persiste, ela não termina. A pessoa só fica chapada, né? E eu não estou dizendo de forma alguma desmerecendo a medicina, porque eu já precisei muito da medicina em várias ocasiões. Se eu bati o pé, sei lá, qualquer coisa, a gente sempre precisa, é uma profissão maravilhosa, graças ao Todo-Poderoso que existem pessoas que se dedicam a essa profissão para poder ajudar as pessoas em momentos muito difíceis da vida. Mas, e com certeza muitas pessoas se curam através de remédios para a depressão. Mas quando a origem dessa depressão é uma origem espiritual, remédio não adianta. Então você tem, o remédio é outro, o remédio de outra natureza, o remédio é espiritual. Então você tem que agir espiritualmente para tirar aquela trava, aquele espinho, aquela, né, que está na sua vida e que é uma trava espiritual. Então você retira também de uma forma espiritual. Então, a questão da depressão em si é isso, né? A pessoa realmente não vê saída para lugar nenhum. E se a gente vai analisar, então a gente começa a perceber no jogo do oráculo que existe sim algum trabalho feito, às vezes pode ter trabalho feito, inveja, né? Isso aí a gente tem que verificar para ver o que realmente está acontecendo e agir com remédio. Dessa forma, muitas pessoas têm realmente conseguido se livrar. E o recado que eu quero deixar aqui agora, finalizando esse vídeo, é que você não deve pensar que não tem solução o seu caso. O meu caso não tem solução, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, não deu certo, etc e tal. Tenta novamente. Uma vez, de alguma forma, em algum momento, de alguma forma, você vai encontrar a solução disso, eu tenho certeza, né? Então, se você vem até a mim, muitas pessoas vêm até a mim, por exemplo, com essa questão, já passei por um, já passei por dois, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, muitas vezes a pessoa chega e dá tudo certo, né? Então, se a pessoa não tentasse, ela nunca ia saber e podia estar perdendo uma chance de ela mesma melhorar. E foi assim comigo também. Eu estou falando isso porque eu também já passei por isso, não em questão assim de depressão, né? Mas em questão de coisas que eu queria resolver dentro da magia até, que eu sempre estudei demais magia, pratiquei muito magia, ainda pratico sempre, então isso faz parte de mim. Mas quando a gente às vezes faz um procedimento, alguma coisa, né, e aquilo não sai exatamente como a gente quer, então você vai de novo, e vai de novo, e daqui a pouco você acerta. Muitas coisas foi assim para mim, muitas coisas, as coisas são assim, né? Se você perceber as pessoas mais bem-sucedidas na vida, naquilo que elas se propõem a fazer, todas elas têm uma coisa em comum, né? Eu não estou falando de herdeiros, tá? Estou falando de pessoas que batalharam e construíram a sua história, né? Que se posicionaram, foram em frente e conseguiram aquilo que elas queriam. É exatamente isso que eu estou falando, né? A gente vai em frente, segue em frente,
até conseguir, certo? E nessa seguida em frente acontecem algumas coisas não são exatamente como a gente achava que poderiam ser, mas a gente tenta o próximo, e tenta o próximo, daqui a pouco você acerta alguma coisa. Então nunca pense que o seu problema não tem solução, né? A minha mãe costumava dizer que para tudo na vida tem uma solução, e como ela era muito espiritualista, ela sempre conseguia muitos resultados através disso, e eu também. Então, mas ela dizia: a única coisa que não tem solução é para a morte. E eu já penso diferente dela. Eu acho que sim, a gente tem solução para a morte também, né? Mas aí já é um outro assunto para um outro vídeo também, né? Mas então, falando sobre depressão e obsessão espiritual, é isso aí que acaba acontecendo. E esses espíritos, eles ficam sugando a pessoa, ficam tirando a energia daquela pessoa e ficam batendo naquela tua fraqueza. E esses espíritos também, eles têm condições de mobilizar situações e pessoas que não são pessoas bacanas para você se envolver, justamente para entrar naquela sua fraqueza e fazer você ficar pior ainda, né? Então é aquela questão assim: eu tenho dedo podre para homem, né? Entendeu? Só pego tranqueira, aquela coisa e tal, entende? Exatamente, esse é o processo. Muitas vezes isso acontece porque você tem uma brecha, né, espiritual que está vibrando dentro de você, e os espíritos observam e acabam colocando situações nas quais você começa a se envolver naquele meio, com aquele tipo de pessoas, e você acaba, né, tendo um relacionamento que você acaba sofrendo demais, e acaba com esse processo depressivo. Então é isso, era isso que eu queria dizer para vocês hoje em relação a essa questão da depressão, e que ela tem, se é uma fonte espiritual, existe sim uma chance muito grande de você ter totalmente a sua depressão curada, não somente pelo fato da depressão estar curada, mas você ter a solução das coisas que causam a tua depressão, né? Então, não consigo trabalho, a minha vida sentimental é uma porcaria, etc e tal. Existem condições de você, existem ferramentas espirituais, remédios espirituais, justamente para tratar essas questões, né? Isso não ensina na escola. E não existe escola de medicina, acredito que trabalha essa questão, né? A não ser a questão da psicologia, psiquiatria, etc e tal, que tem o seu valor. Mas eu falo aqui pela parte espiritual. Então existem várias ferramentas e remédios espirituais que a gente pode usar para combater esse tipo de situação. A pior coisa que você pode fazer quando você está numa situação dessas, onde nada funciona para você, é simplesmente não fazer nada, porque não fazer nada não vai fazer você melhorar, né? Aquilo que aconteceu a semana passada para você, o mês passado para você, há 3 meses atrás, o ano inteiro que passou, e as coisas vêm se repetindo dessa forma há algum tempo já, pode ter certeza que amanhã elas vão continuar se repetindo se você não fizer nada. Então é preciso que você tome uma atitude, se dê uma chance e faça alguma coisa para mudar essa realidade para você, entendeu? Então é isso. Eu espero que alguma coisa que eu falei aqui para você tenha sido útil para você. Se você aproveitou aí apenas uma ou duas coisinhas, já é muito importante. Você soma com o que você já conhece, tá bom? É isso, se inscreva no meu vídeo, se inscreva no meu canal, aliás, dê um joinha nesse vídeo aqui. Então é isso, até o próximo vídeo.